pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Quero lembrar que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e também pelas nossas redes sociais. E você pode participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí, o 991637905 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí sua pergunta para os nossos entrevistados e tudo mais. E temos também o telefone aqui da nossa redação, 3214-7766. E também o nosso e-mail que está aí embaixo, se você quiser entrar em contato com a gente por e-mail. E também, como eu disse, estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook e no YouTube, onde você também pode acompanhar nosso programa em tempo real. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar aí sobre política, vamos falar sobre a sessão de ontem da Câmara de Rio Preto, que rejeitou o aumento de 12% no IPTU, falar sobre a visita do ex-presidente Michel Temer para Rio Preto. E temos também uma entrevista com o ex-prefeito de Rio Preto, o ex-deputado e ex-vereador aqui da Câmara Municipal, o Valdomiro Lopes, o ex-prefeito que está no Zoom aí já ou ainda não, Israel? O ex-prefeito ainda não está aqui. Vamos falar então da visita do ex-presidente Michel Temer primeiro, porque ontem quem esteve aqui em Rio Preto foi o ex-presidente Michel Temer. Ele participou de um evento do grupo LIDE, né, que trouxe o ex-presidente aí para falar sobre perspectivas econômicas e políticas para 2022, além de traçar cenários para a eleição presidencial. E antes da palestra aos empresários, o ex-presidente concedeu uma rápida entrevista coletiva aos jornalistas que estavam ali presentes, e nós da TV Câmara estávamos lá. Vamos conferir como é que foi essa coletiva. Presidente, queria que o senhor começasse fazendo uma avaliação do atual governo e a perspectiva que o senhor faz para as eleições do ano que vem, se acredita na polarização Lula-Bolsonaro, acredita na possibilidade de uma terceira via, seja com Moro, com Dória, enfim, uma projeção que o senhor faz aí. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer, você tem razão, há uma certa polarização, não é? Dois polos, naturalmente eu indico aqui o presidente da República, que vai para a reeleição, o ex-presidente Lula, não é? Seriam os dois polos. Agora, durante muito tempo, há 4 meses mais ou menos, eu acreditava muito na ideia de que os partidos lançariam pré-candidatos e, ao final, escolheriam um deles para ser a chamada terceira via. Ressaltando, como ressalto, que a terceira via não é uma homenagem à candidatura, é uma homenagem ao eleitor. Se o eleitor não quiser votar num dos polos, ele tem uma opção que seria a chamada coluna do meio ou terceira via. Mas o que eu tenho constatado nos últimos tempos é que todos os pré-candidatos, na verdade, são candidatos. Então, a esta altura, nós temos praticamente candidaturas já lançadas, né? Eu relaciono pelo menos 4 ou 5 pré-candidaturas que já se lançaram como candidatos. Então, o que pode ocorrer é uma pulverização, uma atomização dos votos na chamada terceira via e, portanto, manter-se intacta a chamada polarização. Agora, acrescento também o seguinte, vocês sabem, isso eu vou dizer aí até, vocês sabem que ainda há muito tempo pela frente. A campanha presidencial tem 45 dias, ou seja, o candidato a presidente, o candidato a governador, vai se lançar no final de agosto. Imagine você, tem ainda 11 meses pela frente. Então tem muita coisa que vai acontecer, até porque, eu registro aqui, a própria migração partidária pode ser feita até abril. Então há muita coisa ainda por acontecer. O senhor vem hoje conversar com os empresários. Qual a mensagem que o senhor vai deixar para eles, principalmente para o ano que vem, que deve ser um ano muito difícil? De otimismo, viu? Otimismo, porque o Brasil tornou-se, lamentavelmente, um Brasil de muito pessimismo. E eu vou dizer a eles uma experiência do meu governo. Quando eu assumi o governo em maio de 2016, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de quase 4%. 1 ano e 3 meses depois, nós tínhamos um produto interno bruto positivo de 1,3%.
Portanto, o Brasil tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu vou lançar uma mensagem de otimismo. E o senhor pretende se candidatar a algum cargo em 2022? Só completando, o senhor declarou recentemente que se o povo pedir, o senhor sai candidato. Foi para valer essa afirmação? Não, você sabe que a primeira pergunta foi a seguinte. Olha, o senhor fez uma pacificação aí do Supremo Tribunal com o presidente, com o executivo, né? E muita gente da opinião pública acha que o senhor pode ser chamado a terceira via. Eu disse, olha, isso daí não está no meu horizonte. Mas daí ela disse, mas se todos insistirem, bem, bom, se num dado momento vários setores da nacionalidade, metade do Brasil, pode parecer pretensioso, se dispuser a isso, daí eu vou examinar. Foi isso O senhor acha que evitou o impeachment do Bolsonaro com o gesto? Não, eu evitei uma grande conflagração que ia dar-se no Brasil. Você sabe que havia gente preparada para invadir o Supremo, invadir o Congresso Nacional, e isto geraria uma conflagração extraordinária. Foi isso que eu fiz, não me preocupei com o impeachment ou impeachment. Presidente, uma análise rápida do governo atual. Olha, o governo vinha, na verdade, com a devida licença, né, dando sequência ao meu governo. Você veja que ele vinha na linha daquilo que eu fiz no meu governo. Mas depois veio a pandemia e, na verdade, zerou tudo, né? Eu acho que, neste momento, o governo tem que se preocupar com a recuperação da economia, não é? E com a eliminação total da pandemia. Acho que este é o grande projeto polêmica para o do passaporte da vacina, por exemplo. Como é que o senhor vê? Eu acho que o passaporte da vacina é importante. Eu fui recentemente a Dubai, a Lisboa. Em todos os locais eu tinha que fazer exames na saída do país e na chegada do país. Então acho que o passaporte é uma coisa importante. Entre o suposto segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, o senhor acredita que o MDB apoiaria quem? Isso você vai me perguntar em setembro do ano que vem. O senhor apoiaria quem? Me pergunta em setembro do ano que vem. Pessoas costumam falar muito do chamado ativismo judicial, mas eu conheço bem isso porque eu estive muito tempo na Câmara e minha área é a área jurídica, né? O que eu devo dizer é o seguinte, o Supremo e a jurisdição em geral é inerte, ela só age se provocada. E o que tem acontecido é que há muita provocação. As pessoas são partidos políticos, são deputados, senadores, os mais variados setores que levam questões ao Supremo Tribunal Federal. E daí ele tem que decidir. Você acha que o ativismo do juiz Mendonça acabou de ser indicado pode interferir nessa isenção com esse DF-CNT? O ativismo de quem? É religioso do último juiz. Não acredito, não acredito. Eu conheço o Mendonça, ele trabalhou comigo no governo. Eu sei que ele não vai levar a questão religiosa para o Supremo. Ele vai decidir de acordo com a Constituição, que é o que nós precisamos no país. É tão ausente do protagonismo por quê? Desculpe, me dê. O PMDB é tão ausente do protagonismo em eleições Não é, Na cabeça de chapa, assim, não é. O PMDB no banco da candidatura. Se Simone Tebet vai até o fim? Não. Você sabe que, na verdade, nós sempre tivemos um protagonismo congressual muito intenso, primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo agora acabou de ser lançada a Simone Tebet, né? Sim. A senadora Simone Tebet para a disputa presidencial. Portanto, ele terá um protagonismo. Ele terá um protagonismo não só congressual, mas um protagonismo também eleitoral, né? E é para valer a candidatura dela ou na hora H? Tudo indica que sim. Até o presente momento que tem eu, na verdade, estou fora da vida pública, né? Mas todos os movimentos que eu percebo é para levar adiante a candidatura. Como o senhor analisa a candidatura posta do ex-ministro Sérgio Moro? Os dois expoentes da Lava Jato... Tem direito de ser candidato. Pois é, mas os dois expoentes, um juiz e o procurador. Não há nenhum impedimento à candidatura deles, né? Se houver crítica, a crítica política, a crítica jurídica não há. O que eu Mas queria... você acha que ele vê um nome forte desse jeito para... Não sei, isso tem que esperar os acontecimentos, né? Pesquisa de hoje é pesquisa de hoje, não é pesquisa de amanhã. O MDB em Rio Preto tem o prefeito Edinho Araújo, que tem compromisso já, pelo menos publicamente, com o Rodrigo Garcia e João Dória. O prefeito vai ter liberdade para atuar da maneira que quiser nas eleições, independentemente da decisão do PMDB? Eu acho que sim, porque é claro que ele Edinho, sempre foi muito fiel ao MDB, certo? E seguramente vai conversar muito com o MDB. Mas ele tem um trabalho extraordinário aqui em Rio Preto, tem muita projeção não só em Rio Preto, como em toda a região, né? Acho que tem o direito de escolha. Tá, então, gente, o ex-presidente Michel Temer ali falando rapidamente com os jornalistas e depois ele deu uma palestra ali para empresários, pregou otimismo para
para 2022 e tudo mais. Bom, o negócio é o seguinte, a gente estava com o ex-prefeito Valdomiro Lopes aqui na agulha, caiu a ligação dele aqui, estamos tentando reconectar com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, falar um pouquinho do seu ressurgimento aí. Estamos tentando reconectar. Vamos fazer um breve intervalo, ver se a gente consegue recolocar o ex-prefeito Valdomiro Lopes aqui na linha com a gente. PEP é a sigla em inglês para profilaxia pós-exposição para o HIV. É um tratamento em que a pessoa deve se submeter nos casos de exposição ao vírus como violência sexual, relações sexuais sem camisinha ou acidente com objetos perfurocortantes contaminados. Trata-se de uma urgência médica que deve ser iniciada o mais rápido possível, no máximo em até 72 horas. São 28 dias tomando uma combinação de remédios antirretrovirais diariamente e acompanhada pela equipe de saúde. Saiba mais sobre a PEP e outras formas de prevenção combinada no SUS. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Saiba mais em aids.gov.br. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Quando a LBV chamar, diga sim. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Ok, gente, estamos de volta aí, tivemos um pequeno problema técnico aí, mas agora sim estamos aqui com o ex-prefeito de Rio Preto, ex-deputado estadual e ex-vereador desta Câmara, Valdomiro Lopes. O prefeito está aqui no Zoom, está me ouvindo bem, prefeito? Estou ouvindo bem, tudo bom aí contigo? Tudo jóia, muito obrigado por nos atender, viu, prefeito? E vamos lá então, o prefeito quer falar com a gente aqui. O senhor teve aí numa espécie de hibernação, né, desde que deixou a prefeitura em 2016 e agora o senhor voltou a ser voz ativa, aí, principalmente nas redes sociais, né, onde tem se posicionado em relação a temas polêmicos da cidade, como aquele empréstimo de 300 milhões e também lembrando aí algumas realizações da sua gestão. Então, eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a avaliação que o senhor faz do atual governo e se a cidade está melhor ou pior desde que o senhor deixou a prefeitura em 2016. Mais uma vez, obrigado aí por nos atender. Obrigado, Alessandro. Eu só quero fazer uma correção. Eu não estava em hibernação. Hibernação significa você ficar aí esperando, engordando
E eu emagreci, acabei de perder 18 quilos no regime que eu fiz, estou muito feliz, quero perder mais uns 10 para poder ganhar mais disposição ainda. Isso é bom. Na verdade, Alexandre, é assim, eu, quando peguei a prefeitura de Rio Preto, peguei do atual prefeito, lá em 2009, peguei um orçamento, herdei dele um orçamento de 600 milhões de reais. Em 2009, janeiro de 2009, 1º de janeiro. Quando eu deixei a prefeitura 8 anos depois, dia 31 de dezembro de 2016, eu entreguei para o atual prefeito um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 3 vezes mais do que o orçamento que ele me deu lá atrás. Portanto, e esse orçamento de um bilhão, ele foi fruto do quê? Foi fruto exatamente de um banco de projetos que nós fizemos durante os 2 governos nossos. E mais do que isso, nós fomos buscar recursos federais importantes para enfrentar os desafios que a cidade tinha. E desses desafios eram muitos, mas eu vou citar aqui 5 principais. Primeiro, era a questão das enchentes. E nós fomos e conseguimos recursos para fazer obras de controle das enchentes no Rio Preto, na Avenida Alberto Andaló Zé Monia, que é o córrego Canela, na Avenida Juscelino Badibacite, que é o córrego Borá. Só aí já demos um controle de uma região que era crítica, na verdade, na cidade. Um outro desafio que eu enfrentei foi a questão habitacional. Rio Preto ainda tem déficit habitacional, mas só no nosso governo eu me lembro que eu assumi um compromisso de construir 5.000 casas para as pessoas de mais baixa renda. Olha, trabalhamos tanto, Deus foi tão bom, nós aproveitamos o Minha Casa Minha Vida, principalmente a faixa 1, nós conseguimos fazer mais de 10.000 casas. Olha lá, o Nova Esperança, o Lealdade ou Amizade, o Solidariedade, todos esses 3, com praticamente 7.000 unidades, faixa 1, aquela prestação que vai de R$ 25 a R$ 85, que é para as famílias que não tinham renda nenhuma, pessoas idosas, pessoas que ganhavam de R$ 1.600 para baixo. Construímos alguns faixa 2, que foi o Luz da Esperança, o Fraternidade e o Dignidade, que eu deixei pronto e iniciado no final do meu governo. Se você somar tudo isso com os conjuntos menores, que é o Residencial Vila Toninho, mais alguns que foram feitos no Andorinhas, no João Paulo II, passa longe de 10.000 unidades, mas ainda extrapolando muito mais o nosso compromisso que nós tínhamos feito lá atrás. Um outro desafio grande era o da saúde. A saúde, eu peguei a saúde detonada. Eu tenho relembrado agora as obras que nós fizemos, né? Muitas vezes até foram tantas que eu estava vendo os meus arquivos, os meus vídeos, né? E nós fizemos as UPAs, né? Peguei uma UPA iniciada, que era a UPA Norte, terminamos a UPA Norte, fizemos a UPA Jaguaré, fizemos a UPA Tangará, ampliamos o SAMU, ampliamos a UPA Vila Toninho, ampliamos a UPA do Santo Antônio. E eu fico pensando até se essas UPAs não existissem nessa pandemia de Covid, que elas foram erroneamente transformadas em UTI para socorrer as vítimas do Covid. Erroneamente por quê? Não pela falta de estrutura delas, elas tinham estrutura para isso. Tinha oxigênio, aparelhos de ponta, monitoração de pacientes, mas tinha uma coisa que faltava, que era quando você faz várias UTIs em vários lugares diferentes, você não tem equipe treinada para fazer a intubação das pessoas. Um outro grande desafio era, além, enchente, habitação, era o desenvolvimento do transporte urbano em Rio Preto,
que era a mobilidade urbana. Só na mobilidade urbana, nós deixamos prontos os projetos para fazer o novo terminal central, os viadutos, o viaduto lá da Vetorazo, o viaduto da Mirasolândia, o viaduto aí da João Mesquita, que tirou o ônibus ali da região central ali do Pastorinho, os corredores de ônibus, as ciclovias, enfim, foi um grande desafio, uma coisa muito importante que nós... E deixamos todo o recurso, isso que é importante. As obras atrasaram, mas nós deixamos todos os projetos prontos e os recursos em caixa para que o atual prefeito terminasse as obras. Além disso, olha, já falei da habitação, já falei da saúde, já falei da mobilidade urbana, quero falar agora da educação. Nós pegamos uma faixa de crianças na educação que não iam à escola. Nós temos 109 loteamentos irregulares. Essas crianças dos bairros mais longe da cidade e dos bairros irregulares faltavam à escola, tinha uma evasão escolar muito grande. Nós construímos as melhores escolas do Brasil, que são os chamados Núcleos da Esperança. Você conheceu algum deles? Claro, fui cobrir até a inauguração, né, prefeito? Os Núcleos da Esperança, eles ficam longe dos olhos das pessoas, mas são superestruturas educacionais que tem a escola infantil de um lado, com 300 vagas, a escola, na verdade, a infantil, que é a creche, né? E a escola fundamental do outro, com 700 alunos. E, somando as duas, cada núcleo da Esperança são 1.000 alunos. Nós construímos 4, só aí 4.000 vagas, com uma superestrutura, piscina, campo de futebol, ginásio poliesportivo, área multiuso para aulas de teatro. Todos esses alunos estudam em tempo integral, porque eles moram longe da cidade, os pais e as mães trabalham, então eles precisavam ficar o dia inteiro na escola. Então, esses 5 eixos, que eram 5 grandes desafios, isso sem falar na regularização dos loteamentos, enfim, nós fizemos na verdade, um governo que foi responsável por triplicar esse orçamento. Fora isso, baixamos o valor da passagem do ônibus. Ao invés de subir, você vê, eu assumi a prefeitura em janeiro de 2009. Era R$ 2,10 a passagem. 8 anos depois, entreguei para o atual prefeito a passagem do ônibus a R$ 2,60. 50 centavos de aumento em 8 anos. E o fato da gente ter baixado a passagem de ônibus por causa do subsídio foi uma coisa inédita também no Brasil. Dito isso, eu estou entendendo que o senhor está dizendo que a cidade hoje está pior do que o senhor deixou. Não, dito isso, eu preciso dizer o seguinte. Opa! Vem cá, dá um socorro aqui, peraí. Prefeito, acho que alguma coisa aconteceu aí. Estamos falando aí com o prefeito, acho que ele se empolgou e tocou Sumiu na tela. A imagem aí. Será que o senhor tocou na... Tem que clicar na camerinha aí, prefeito. Peraí. Estamos entrevistando aí o ex-prefeito Valdomiro Lopes, estava falando aí das realizações dele de governo, acho que o prefeito voltou? Não, pronto, estamos de volta. Ok, vamos lá Só então. preciso de uma coisa aqui atrás. Então vou pedir para o senhor ser mais... Então, dito isso... Só vou pedir para o senhor ser mais objetivo, senão o nosso tempo aí não vai dar nem para começar a entrevista, prefeito. Então tá, peraí, pronto. Então é o seguinte, dito isso, eu fiz um resumo dos nossos 8 anos de governo e você vai poder conferir que a grande parte das obras que o atual prefeito fez nesse mandato anterior dele e nesse atual são obras que nós deixamos prontas, com recurso pronto, com dinheiro em caixa. Então é essa avaliação que eu faço. Tá certo. Vamos falar aqui de um tema mais atual, que o senhor usou as redes sociais para criticar aí esse empréstimo de 300 milhões, né? E agora também criticou o aumento de 12%.
O que o senhor faria se estivesse no lugar do atual prefeito? Não faria esse empréstimo de 300 milhões e não daria o aumento no IPTU? Qual que seria a mágica aí? O que eu faria é o que eu fiz, não é? Veja bem, aliás, o prefeito atual, ele gosta de fazer empréstimo, mas não aqueles empréstimos subsidiados que nós fizemos no governo quando fui prefeito. Lá nós fizemos empréstimos do PAC, empréstimos subsidiados com 20, 25 anos para pagar, taxa de juros barata. O que ele fez foi, primeiro, um empréstimo de 200 milhões, que usou para recapear a cidade. É importante recapear a cidade? É importante. Mas ele fez um empréstimo comercial. Nem sei se ele pagou já a primeira prestação daquele primeiro de 200 milhões. E agora, ele quer fazer um empréstimo comercial de mais 300 milhões e a Câmara autorizou. Alexandre, pensa comigo. Como é que estão as taxas de juros hoje? Altíssimas, juros subindo. A Câmara autorizou um cheque em branco. Por quê? Quando autoriza um empréstimo de 300 milhões para fazer obras que não tem nem ainda o seu projeto executivo pronto, o que acontece? Você passa a ter um cheque em branco. Quanto que vai ser a taxa de juros desse empréstimo? Não sabe. Até hoje não sabe nem quem é o banco que vai fazer. Quanto tempo para pagar? Como o empréstimo é empréstimo comercial, é taxa Selic, mais juro, prazo de pagamento curto, vai ficar tudo para o próximo governo, para os próximos governos. O que vai comprometer, com certeza, vai comprometer, escreva aí, investimentos da saúde, da educação. E o orçamento dele não anda o orçamento dele. Ele pegou, há 6 anos atrás, o orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, que eu deixei. Agora o orçamento dele são 2 bilhões e 500 mil. 300 mil desse empréstimo que ele quer fazer, mais 200 mil que ele já fez o empréstimo, pronto, dá 2 milhões. Quer dizer, ele não foi buscar recurso onde ele devia buscar. Recurso barato, que é no governo federal. E no governo do Estado também há fundo perdido, mas o Estado nunca ajuda, nunca tem recurso como tem o governo federal. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho do futuro do senhor. Quais são os planos do senhor para 2022? O senhor pensa em candidatura? Qual que é o plano do senhor aí? E se o senhor segue no PSB mesmo? Olha, eu estou no PSB já há 22 anos, não é? E não penso em candidatura ainda, porque é muito cedo. Eu acho que o Brasil vai precisar redirecionar, na verdade, várias coisas. Eu vejo, muitas vezes, o atual presidente preocupado e interessado em consertar as coisas. Vejo, às vezes, ele tomando também decisões equivocadas, como é o caso da vacina, como é o caso da proteção contra essa grave epidemia que nós ainda estamos passando e que não vai acabar tão cedo. Então, vejo a questão econômica do Brasil como a mais grave dos últimos anos. Então, você vê o dólar explodindo. Sobe o dólar, sobe o petróleo, sobe a gasolina, a inflação volta forte. Você vai ao supermercado, os preços sobem quase todos os dias. As pessoas de mais baixa renda estão num sofrimento muito grande com a falta de emprego. Então, eu acho que realmente nós temos que agora unir as nossas forças, deixar diferenças políticas de lado, dar as boas ideias, ajudar os governos que estão aí estabelecidos para que eles achem essa nova meta de tirar o nosso país dessa situação. O dólar, nos últimos 2 anos, subiu mais de 40%. Quando sobe o preço do dólar, sobe o preço de tudo. E isso precisa ser controlado. Controlado. Como que o senhor avalia a possibilidade, as conversas aí do ex-governador Alckmin se filiar ao seu partido, PSB,
para ser vice do ex-presidente Lula do PT? Bom, veja bem, essa é uma questão de foro íntimo do governador Alckmin, né? Ele não tomou decisão nenhuma. Aliás, com relação ao governo do Estado, eu vou dizer aqui que eu tenho uma boa relação com vários lados que estão aí abertos à disputa. Todo mundo sabe da minha boa relação com Márcio França, que é o presidente do meu partido, que foi governador. Todo mundo sabe da minha boa relação, não só política, mas também de amizade profunda, antiga, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Fui deputado com ele 3 mandatos, não inteiros, porque acabei virando prefeito, mas todos sabem disso. E com o governador Alckmin, também tenho uma boa relação, porque fui deputado quando ele foi governador. Eu acho que, de qualquer forma, ainda essas decisões, elas vão até março, abril, acabarem se definindo. E pela instabilidade econômica do país, que também gera instabilidade política, você acaba não tendo as definições de forma clara. Então, nós não sabemos se o Márcio França ele se coloca como pré-candidato a governador, mas se ele vai ser mesmo governador. Quando ele diz que o Alckmin pode ser candidato a governador, ele se coloca como possível vice do Alckmin. O Rodrigo, esse já não, com a sua com a sua candidatura já previamente lançada. Então, nós precisamos ver essas definições para a gente ver os caminhos que nós temos que tomar. Eu acho que o Estado de São Paulo ele vai ter uma grande importância na recuperação do nosso país. Maravilha. O partido do senhor em Rio Preto, praticamente não se ouve mais falar do PSB desde que o senhor deixou a prefeitura, perdeu os vereadores que tinha. O senhor está trabalhando para reconstruir o partido, visando as próximas eleições municipais, voltar a fazer bancada na Câmara? Olha, veja bem, o PSB é um partido forte em Rio Preto. Ele pode não ter hoje representatividade porque lançou uma chapa de vereadores pequena, não teve candidatura a prefeito, né, por conta de... isso desestimula um pouco a formação das chapas de vereadores. Mas nós temos grandes lideranças no partido, o partido é forte, é considerado, tanto que nós sempre fizemos uma figura importante. Hoje, com esse sistema de você governar com as coalizões partidárias, na verdade é difícil ter um prefeito que se eleja e que tenha pelo seu partido a maioria na Câmara. Você pode ver, isso é a nível Brasil. Assim como os governadores, assim como o presidente da República. Então, o nosso partido continua forte, está em construção. Nós filiamos pessoas, lideranças, praticamente todas as semanas novas que vêm conosco querer fazer a boa política. Agora, com relação a candidaturas ainda, eu acho que é muito precoce se falar qualquer coisa. Legal. Gente, eu estou conversando com o ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes. Deixar o nosso WhatsApp aí na tela, se alguém que estiver acompanhando aí quiser mandar alguma pergunta para o ex-prefeito, fica à vontade, eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Prefeito, voltar a falar um pouquinho de Rio Preto, o senhor já falou meio por cima que acho que o atual governo tratou erroneamente a pandemia no que tange a questão ali pontual das UPAs. Queria que o senhor fizesse uma avaliação das medidas tomadas pelo município em geral na pandemia e principalmente agora na retomada econômica, se nós estamos no caminho certo ou não, o que o senhor acha que deveria ser feito diferente? Olha, primeiro é assim, vou dizer a você, não sou eu que estou dizendo que as medidas não foram acertadas, são os números que dizem. Vou perguntar para você, você que é um jornalista atualizadíssimo, qual foi a cidade do Brasil que percentualmente teve maior número de mortes por Covid? Qual foi?
O senhor está perguntando, eu que perguntei para o senhor, poxa. Não, mas eu pergunto para você. Você sabe qual foi? Sei, foi Rio Preto, teve um índice altíssimo de mortes. Rio Preto foi a cidade que percentualmente mais mortes por Covid teve. O Facebook, eu tenho um vídeo, se você quiser posso até mandar, eu gravei um vídeo por volta do dia 20 de março, há 2 anos atrás, 2019. Estava começando a pandemia no Brasil. Eu disse, prefeito, o senhor vai declarar aqui, se não for esses termos, foram termos parecidos. Estado de emergência na cidade. Compre 200 kits, 200 mil kits de exames para diagnóstico de Covid. Pode fazer isso, inclusive sem licitação. Está gravado, está lá no Facebook. Bom, o que aconteceu? Não se comprou kit de Covid, não fez diagnóstico. Por que o diagnóstico, há 2 anos atrás, era importante? Porque era a forma mais correta de você conter a pandemia. Se você viu um caso suspeito aqui, você tinha que fazer o quê? Você tinha que fazer o exame da pessoa, se desse positivo, fazia dos comunicantes, isolava, não tudo, isolava os comunicantes. Com isso, você iria contendo a evolução da epidemia na cidade. Isso aconteceu em outras cidades, em outros municípios. Uma outra coisa importante, eu dei uma ideia para que ele pegasse um dos hospitais, o Hospital Ielar, o Hospital Nossa Senhora da Paz, e transformasse de uma forma rápida e fácil num hospital para atender Covid, para ajudar a Santa Casa, ajudar o hospital de base. Por que isso? Por que um hospital? Por que um lugar só? E por que não 20, 15 lugares diferentes, como ele fez em unidades básicas de saúde que ele terminou, que nem chegou a inaugurar, que virou UTI para Covid. Por que isso? Porque você precisa ter equipe médica, você precisa ter protocolo médico, você precisa ter um chefe médico ou 2 em cada plantão de 6 horas, de 12 horas, que oriente as pessoas, os outros colegas médicos, os enfermeiros, enfim, toda a equipe, como é que eles devem agir, como é que eles devem entubar. Tinha paciente sendo entubado assim que chegava. A orientação era o seguinte: se você sentir falta de ar, você procura o posto de saúde. Errado. Quando você sente falta de ar, o seu pulmão pelo Covid já está tomado 40%, 50%. Você tem que fazer o diagnóstico do Covid. E olha, nós temos tomografia computadorizada e o exame, aquele exame que faz o PCR, à disposição desde o início da pandemia. Só não foram executados. Okay. Quanto tempo você demora para fazer uma tomografia de pulmão? Tem lá no Complexo ProSaúde que eu inaugurei. Sim. Você demora 3 minutos para fazer uma tomografia do pulmão. É fundamental para você ver a gravidade do Covid. Faltou a prevenção ali, né, prefeito? Faltou a prevenção. Não, transformasse o Complexo ProSaúde num centro de atendimento da cidade. 3 minutos para fazer o exame, mais 3 minutos para colocar o paciente, mais 3 minutos para tirar o paciente da mesa, são 10 minutos. Dava para fazer 6 tomografias por hora. Funcionando 24 horas por dia, faz a conta. Você diagnosticaria quem está mal, você manda para a internação, quem não está tão mal, você pode medicar e deixar em leito de observação. Opa, tivemos uma travadinha aí no sistema do prefeito Valdomiro Lopes. Pelo Zoom acontece mesmo. Vamos ver se o prefeito consegue retomar. A gente estava falando com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, ele apontando o que considera falhas aí no início da pandemia. Agora sim, retomamos. Prefeito, infelizmente o tempo aqui está meio apertadinho, que a gente tem
tem que seguir aqui. Para a gente encerrar, gostaria que o senhor fosse breve aí, deixar um recado para a população. E eu tinha uma outra pergunta aqui que eu até recebi, que várias obras deixadas pelo senhor são alvo de críticas de membros do atual governo, como corredores de ônibus e a localização do terminal central. O que o senhor tem a dizer? Pedir para o senhor ser breve e deixar sua mensagem final. Então eu vou dizer, o terminal central, ele acabou com a sardinha em lata das pessoas. Pergunta lá a satisfação das pessoas. E se não fizesse o terminal central onde ele foi feito, onde ele seria? Os membros do atual governo, eles tentaram desconstruir tudo que nós fizemos. Por quê? Porque eles não fizeram nada de novo. Pergunte à equipe do atual prefeito quais foram os novos projetos que ele fez para o futuro de Rio Preto. Outra coisa, qual é a outra pergunta? Era a questão dos corredores também, que eles sempre falam... Corredores de ônibus. Os corredores de ônibus são importantes, eles agilizam, na verdade. Essa história de calçada que trocou a guia e fez esse aditivo de 8 milhões, isso não fui eu que fiz, não. Já estava previsto no nosso projeto, na verdade, a raspagem do antigo asfalto onde precisasse, que se chama fresamento do asfalto, e adequação das guias. Aliás, parece que montaram uma CPI. Onde que foram parar aquelas guias de granito que são eternas, que custam uma fortuna e que foram substituídas por guias de concreto? Onde é que foram parar isso? Granito rosa, né? Aliás, é um questionamento que até o fotógrafo Toninho Cury sempre faz aí nas redes sociais. Pois é. Não sabia, mas parabéns ao Toninho Cury, que é meu amigo até de banda, né? Nós tocamos junto no Dequex. É isso aí. Prefeito, quero agradecer a sua entrevista. Tinha alguns outros temas. Infelizmente, o tempo aqui é apertado mesmo, mas falamos aí 40 minutos. Deu tempo do senhor se posicionar aí, falar bastante. Peço para o senhor deixar uma mensagem final, enfim, deixar seu recado. E também a situação jurídica do senhor. O senhor tem algumas condenações aí. Como é que está? O senhor está podendo ser candidato, se quiser? Lógico. Sim. Se decidir. Não tem nada que impeça a nossa candidatura. Isso é coisa dos adversários, mas não estou pensando nisso agora. Mas eu quero dizer para as pessoas de Rio Preto que Rio Preto é uma grande cidade. E que o atual prefeito tem muita sorte. Sorte, quando eu digo, acho que até ele é bem abençoado por Deus, porque entrou depois de eu ter saído da prefeitura. Ter deixado orçamento do jeito que eu deixei, projetos do jeito que eu deixei, foi só cumprir direitinho, mesmo criticando, tal, porque o que ele ia fazer? Tinha que criticar, falar alguma coisa, não é? É isso aí. Porque senão não tinha jeito, mas o povo de Rio Preto é o melhor povo do Brasil. Por isso que eu fico triste quando vejo a taxa de mortalidade do Covid, quando vejo o nosso comércio sofrendo com a pandemia, mas quero dizer que a esperança continua. E as minhas ideias, elas nunca vão morrer, elas vão continuar sempre comigo e com as redes sociais vou continuar sempre dando elas para as pessoas. É isso aí, prefeito. A gente vai voltar a se falar bastante aí no próximo ano. Quero agradecer bastante o senhor, desejar um bom fim de ano aí e que 2022 seja melhor para todos nós. Obrigado, viu, prefeito? Amém. Para você também e para o povo de Rio Preto, Feliz Natal e um ano novo de muita luz e prosperidade. Obrigado. Tchau. É isso aí, gente. Tá, então, o ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, que possivelmente, ele não falou aí, mas deve sair candidato a deputado estadual ou federal em 2022. Todo mundo já se articulando. Bom, vamos falar um pouquinho da sessão de ontem, né? Porque depois tivemos duas sessões, como tem acontecido toda terça-feira, uma pela manhã e uma à tarde, e o grande assunto do dia era o projeto do Executivo que reajustava o IPTU em 12%, além de promover correções na planta genérica. Na primeira sessão, a da manhã, o projeto do IPTU chegou a ser aprovado pela legalidade, e na sessão da tarde o projeto acabou rejeitado, né? 13 vereadores votaram contra o aumento do IPTU. Então, agora a dúvida é se esse reajuste vai vir de qualquer maneira, por meio de um decreto,
já que o Executivo tem essa autonomia, e o secretário da Fazenda, Martinho Ravazzi, chegou a dizer isso na audiência realizada aqui na Câmara, antes da votação do projeto, que se ele fosse rejeitado, o aumento viria de qualquer jeito, sem as devidas correções na planta genérica. Mas sobre isso a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, que inclusive desde o início se posicionou contra esse aumento e foi o responsável por convocar a audiência pública. O presidente está no Zoom comigo. Tudo bom, presidente? Acho que o presidente está com o áudio fechado. Pedi para ele clicar ali no microfoninho para abrir o áudio aí. Então, o presidente Pedro... Bom dia, Alexandre. Agora sim. Estamos aí, então, com o presidente Pedro Roberto, que vai falar com a gente aí, 2 sessões conturbadas, né, presidente? E aí, no fim, prevaleceu a vontade popular, os vereadores ouviram o povo e rejeitaram esse aumento. Queria que o senhor comentasse como é que foi todo esse dia quente aí. Alexandre, foi mais uma grande atuação da Câmara Municipal, né? E eu, na condição de presidente, dei uma contribuição. Primeiro, desde o início desse projeto do IPTU, me coloquei contra esse aumento de 12%, porque entendia que não era o momento de se promover um aumento dessa natureza, em função da pandemia, em função das muitas dificuldades que a população vem sofrendo, aumento de toda a natureza, os alimentos caros, a energia cara, o combustível caro, população sofrendo ainda pelo desemprego, endividada. Então, eu entendi que não era o momento. E mesmo não tendo que votar no projeto, eu fiz 13 emendas e depois retirei 2, deixei apenas uma emenda que eliminava o aumento, né? E acho até que essa emenda... Aí o governo também não avaliou, porque se essa emenda fosse aprovada, poderia até ter salvo a parte boa do projeto, porque eliminava a questão da planta e do aumento, mas mantinha a questão da cobrança em espaços vazios, chamados vazios urbanos, ou áreas não loteadas, né? Mas eu ressalto aí a participação de muita gente nesse processo. Primeiro, também ressaltar a importância de nós termos promovido a audiência pública aqui na Câmara. Acho que aquela audiência ela inflamou mais as pessoas no sentido de ter a informação, né, e poder se envolver também. Certamente muitas pessoas começaram a conversar com os vereadores e pedindo para os vereadores que não votassem favorável a esse aumento. Foi uma somatória aí de fatores, agregado a insensibilidade do governo, né, que poderia ter ouvido antes a população e ter ouvido os vereadores, né, o governo ouve os vereadores, e ter revisto essa situação. Então, eu acho que a Câmara deu uma bela resposta para a população que pedia que não aprovasse esse aumento. Então, eu acho que essa resposta foi muito positiva e eu fico muito feliz de encerrar o ano desta forma. Encerrar o ano legislativo. Legislativo, né? Exato. O senhor acredita que, nesse caso, faltou uma certa habilidade política do governo? Porque a gente já vinha de 2 projetos bastante desgastantes, polêmicos, né? Os 300 milhões e a renovação do transporte coletivo. Após a questão do transporte, o secretário de governo, Jair Moretti, até deu uma entrevista que tinha acabado os sustos, não ia ter mais susto. Aí, faltando menos de um mês para o fim do ano, chega 12% de aumento. Faltou aí uma certa sensibilidade ou habilidade do governo? Eu entendo que sim. Acho que o governo não fez esta leitura, né, do momento totalmente inapropriado para esse aumento. Então, eu entendo que se o governo tivesse feito por decreto esse aumento num valor menor, talvez a população não tivesse ficado tão indignada, né? E agora também, Alexandre, já falando, eu entendo que o prefeito deve respeitar a decisão do legislativo e não propor aumento agora nem por decreto. Nem por decreto. Né? Porque a Câmara, ele mandou para a Câmara, certo? Colocou para a Câmara avaliar e
certamente ele queria que aprovasse. A Câmara avaliou e não aprovou. Então, eu entendo que agora o pedido vai ao prefeito, ao secretário aí, de governo, para que não promova esse aumento por decreto, né? Porque aí estaria, inclusive, contrariando a vontade do Poder Legislativo, que representa a vontade da população. Inclusive, na audiência, o secretário chegou a dizer, né, que se não fosse aprovado, esse aumento viria por decreto. Aí eu quero perguntar para o senhor, às vezes em Brasília a gente vê alguns decretos do governo federal, do executivo, que acabam derrubados pelo legislativo, os próprios decretos. Há essa possibilidade jurídica de, eventualmente, a Câmara derrubar um decreto do prefeito? Olha, se acontecer e tiver espaço para isso, nós podemos fazer, sim. Eu acho que acho que nunca houve na história situação semelhante, talvez algo novo, mas se tiver essa possibilidade, com tranquilidade eu faria, porque, como eu disse a você, a Câmara manifestou sua vontade. Então, o que o prefeito fizer contrário a isso está contrariando a vontade do Poder Legislativo. E volto a dizer, por isso que eu entendo que o prefeito deve avaliar com carinho e não promover esse aumento por decreto. Eu entendo também, é uma questão que a gente está avaliando, eu não entendo que seja uma obrigação dar o aumento. Eu acho que isso tem que avaliar o momento. Qual tribunal iria punir o prefeito porque ele não deu um aumento no momento de pandemia, no momento de reconstrução, de retomada? Não me parece ser coerente essa questão. Então, vamos aguardar aí a decisão do prefeito. Espero que ele, como eu disse, respeite, né, a decisão do Poder Legislativo e não promova nenhum aumento no IPTU para o ano que vem. Inclusive em valor muito acima do que se espera para a inflação, porque até ontem, curiosamente, coincidentemente, uma reportagem do Bom Dia São Paulo estava mostrando reajustes ali de IPTU na Grande São Paulo, e os maiores índices ali era 10 e pouquinho. Eu falei, até brinquei, falei, não vira o Rio Preto, né? Rio Preto é tabela cheia e um pouco mais, né? Fizeram uma previsão ali então de 11 e pouco, já mandou 12. Já arredondou, né? Já arredondou. Não, arredondar para baixo, nem para arredondar para baixo, arredondou para cima. Mas, enfim, eu acho que por tudo isso também que o resultado foi da forma como aconteceu. A Câmara deu a resposta, e aqui eu digo mais uma vez, é importante que nós façamos a nossa parte, que os debates sejam feitos aqui na casa. Enquanto for presidente, vamos continuar promovendo esses debates, ouvindo a população, conversando com a população, porque essa é a nossa função. Tá certo, gente. Está aí o presidente da Câmara, então, o vereador Pedro Roberto, falando dessa vitória aí, se é que pode dizer que é uma vitória, mas uma vitória pelo menos para a população. Acredito que sim. Presidente, obrigado, viu? Estamos sempre à disposição aí. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Tá certo. Tá então, gente, presidente Pedro Roberto falando desse projeto que acabou rejeitado e reajustando o IPTU. Eu acabei procurando a prefeitura essa manhã para ter alguma informação, qual seria tanto o posicionamento em relação à rejeição do projeto e se haveria o aumento em 12%. A prefeitura disse que não comentaria o assunto. É isso aí, gente. E assim a gente termina essa edição do X da Questão. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Esse programa está disponível também nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando que você pode enviar mensagens aí para a gente com sugestões de pauta, entrevista, etc. para o nosso WhatsApp. Está aí o número e todas as informações do Legislativo de Rio Preto, os projetos em tramitação e tudo mais, você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.